Estudo do texto. Retome as observações que você fez antes da leitura e responda. Letra A. O que os haikais têm em comum em relação à sua forma? Em relação à forma, à constituição do haikai. O que todos eles têm em comum? Você vai colocar todas as características, tudo que você percebe que há em comum entre os haikais. B. De que modo o haikai de Basho, traduzido por Décio Pignatari, diferencia-se dos demais? Aqui, como essas questões foram retiradas do livro de vocês, aqui foi um erro deles, dos próprios autores do livro. Aqui não é o poema do Décio Pignatari, traduzido por Décio Pignatari. É o poema traduzido por Paulo Leminski. Você vai observar a forma, o modo com que o haikai, traduzido por Paulo Leminski lá, aquele da Lagoa, e vai responder aqui em que ele diferencia dos demais. Também, não só o primeiro, mas o segundo também se diferencia dos demais. Então você pode analisar os dois primeiros haikais traduzidos por Paulo Leminski, os dois primeiros da apostila, e dizer em que eles se diferenciam dos demais, ok? Então esqueçam esse Décio Pignatari. Qual foi o erro da editora? No livro em que foi retirado o poema do Paulo Leminski, também tinha esse do Décio Pignatari. Ele também fez a tradução e ele também usou a mesma forma que o Paulo Leminski usou para traduzir o haikai. Então, por isso, talvez a confusão da editora. Eu busquei o livro, pesquisei no livro do Paulo Leminski e, de fato, há esse poema traduzido por Décio Pignatari lá no livro. Mas os autores do livro de vocês utilizou o haikai traduzido por Paulo Leminski, não aquele traduzido por Décio Pignatari. Então aqui, esqueçam Décio Pignatari, eu não retirei aqui, não corrigi, porque vocês precisam ver. Voltem lá no primeiro haikai da apostila de vocês e digam em que ele se diferencia dos demais. Não só ele, mas o segundo poema também, traduzido por Paulo Leminski, ok? C. O que você percebeu de diferente entre esses haikais e os poemas que você já conhecia? Observe alguns poemas e outros haikais sobre o amor no fim da apostila. Isso você já colocou alguma coisa lá antes de ler os haikais, então volte àquela resposta e complemente-a. Complemente a resposta que você colocou lá antes de ler. D. O que você imaginou sobre a cultura japonesa antes de ler os haikais? Antes de ler os textos, o que você pensou sobre a cultura japonesa? Você já respondeu algo também lá antes de ler os haikais, ok? Imagine agora a cultura japonesa nesse contexto dos haikais. 2. No primeiro haikai que você leu, foram usadas algumas imagens da natureza. Quais? Quais são as imagens da natureza utilizadas naquele haikai sobre o sapo lá na lagoa? O que você imagina que elas representam? O que essas imagens da natureza representam? Observem que aqui do lado, eu já expliquei antes, mas aqui fala o que é uma imagem poética. Não é a ilustração lá do sapo pulando na lagoa, por exemplo. Então, o que você vai ver aqui é a imagem poética, que é aquele recurso utilizado pelos poetas, por tantos outros escritores, que nos ajudam a criar as imagens daquilo que nós lemos em nossa cabeça. Então, você lê um poema e você cria uma imagem poética, você imagina uma imagem. Isso se chama, então, imagem poética. 3. Podemos encontrar o uso de aliterações nos haikais sapo, salta, som e silêncio, certo? Lá nos primeiros haikais você vai encontrar alguma aliteração.
O que é a aliteração? É a repetição do mesmo fonema, é a repetição da mesma consoante. Um pouco mais à frente na apostila, você vai estudar a aliteração e a assonância. A assonância é a repetição de vogais. Vogais são as 5, A, E, I, O, U. Consoantes são as demais letras do alfabeto. Então aqui está perguntando da aliteração. Nesses casos, a aliteração é marcada por qual fonema, por qual som? O som de qual letra marca a aliteração nessas palavras retiradas do haikai? Sapo, salta, som, silêncio. É lá do primeiro haikai da Lagoa. B. O que você imagina que o som desse fonema representa? Essa repetição desse mesmo som, você acha que representa o quê? O que você imagina que ele represente? 4. Releia o segundo haikai escrito por Basho. Silêncio. O som das cigarras penetra as pedras. Letra A. Observe que no poema há duas imagens que contrastam, que são opostas, que se diferenciam. Explique em que consiste esse contraste. Essa oposição consiste em quê? Olha, silêncio, o som das cigarras penetra as pedras. Quais são as oposições, as ideias contrárias que aparecem nesse haikai? B. Como podemos interpretá-lo? Como é que você interpreta esse poema, esse haikai de Basho? Analisem bem o seu conteúdo, olha, é um poema bem curtinho, e tente interpretá-lo. Diga o que você pensa a respeito do que o autor, do que o poeta quis dizer. 5. O haikai do poeta Luiz Aranha parece criar uma imagem, lembra lá da imagem poética, certo? Que, ao mesmo tempo que afasta, aproxima o sentido das expressões pardas gotas de mel e abelhas, criando uma ambiguidade. Em sua opinião, em que consiste essa ambiguidade? Em que consiste essa oposição de ideias, esse contraste? Analise bem o poema e tente definir o que seriam pardas gotas de mel e o que seriam abelhas. Essas duas expressões parecem se afastar, se separar, mas de algum modo elas se aproximam. O poeta tenta fazer uma aproximação entre elas. Como você interpreta isso? Como você interpreta essa aproximação que ele tenta fazer e esse afastamento que ele faz entre essas duas expressões? 6. Ainda no haikai que utiliza a imagem das abelhas, por que você imagina que o autor teria retratado tal cena? Por quê? O que leva o autor a retratar essa cena? O que ele viu, o que ele imaginou, qual foi a visão dele? Tente explicar com base na leitura do haikai. Aqui nós temos um Saiba Mais, que fala sobre a cerimônia do chá. É uma tradição japonesa também. Analisem bem, leiam bem. Na 7, com base no que você leu no box, saiba mais. Mencione qual é o elemento inusitado no poema de Alice Ruiz. Alice Ruiz acrescenta lá no poema, no haikai sobre o chá, a cerimônia do chá, que existem 3 convidados, ela acrescenta um elemento novo, inusitado. Que elemento é esse? Tente descobrir, releia o haikai, super fácil. Voltem lá no haikai e tente descobrir. Fala um pouquinho aqui nesse box sobre a intertextualidade. 8. Uma característica comum dos haikais é representar aspectos complexos e filosóficos relativos à existência humana. Você trabalha com algum aspecto filosófico, alguma complexidade da nossa vida. Letra A. A que intervalo de tempo os versos de Leminski se referem? Aquele poeminha, aquele haikai da vela, do intervalo de tempo, né? Entre o assoprar e o apagar da vela.
Como você interpreta? A que intervalo de tempo esses versos se referem? B. Ao se referir a esse intervalo de tempo, ainda nesse mesmo haikai do Paulo Leminski, que reflexão filosófica a construção dos versos sugere? Vamos nos aprofundar na interpretação desse haikai. Que reflexão ele está sugerindo? Imaginem, analisem, releiam. 9. Leia agora outro haikai de Alice Ruiz. O ai, quando um filho cai. Letra A. A maneira como as imagens são construídas nos haikais lembra certos procedimentos de composição de imagem muito próximos da linguagem fotográfica, da fotografia. A fotografia não capta um momento único da vida de alguém ou de uma paisagem? Veja na próxima página o comentário do poeta e pesquisador Wilbert Salgueiro sobre esse poema. No próximo box. Composto por uma interjeição, a interjeição aqui é o ai, é o grito, né? E um verbo, que é o verbo cair, cai, que ainda se mostra de ponta cabeça, mostrando exatamente a queda. O termo não deixa dúvida quanto à vontade de o poema. Qual a forma celebrizada por Matsuo Basho tentar captar um instante do modo mais sintético e fotográfico possível? Sintético é o mais resumido possível, e o fotográfico é captar um momento único do dia ou das ações de alguém. B. Com base na leitura do poema e do comentário de Hilbert Salgueiro, que relações você percebe entre esse gênero textual e a fotografia? Analisem o haikai, analisem o comentário de Hilbert Salgueiro e tente relacionar esse gênero textual com a fotografia. O que tem a ver um com o outro, bem da verdade eu acabei respondendo já para vocês. Nesse box vai explicar sobre as frases verbais e nominais. O haikai trabalha muito com frases nominais, são aquelas frases que não têm verbos. O verbo você sabe, é aquele que você pode conjugar. Eu canto, tu cantas, ele canta, eu estudo, tu estudas, ele estuda, essas coisas assim. Então, os verbos você já deve ter estudado. As frases verbais são aquelas que se estruturam, que são construídas em torno de um verbo, ação verbal. Como a frase acorde. Acorde vem do verbo acordar. Eu acordo, tu acordas, ele acorda. Eu acordei, tu acordaste, por aí afora. As frases nominais são aquelas que não se estruturam por verbos, mas por substantivos, adjetivos ou advérbios. Então, essa frase nominal é composta sem a presença de verbo, a ausência de verbo. Isso é muito comum nos haikais, certo? Os haikais utilizam muito essas formas nominais. Mas também você tem formas verbais, você tem verbos, não tem problema algum utilizar. 10. Em relação às pontuações, como se organizam os haikais que você leu? Sobre pontuação, ponto final, vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências. Como se organizam os haikais? Há muita pontuação, há pouca pontuação? Como você caracteriza, como você relaciona os sinais de pontuação aos haikais? 11. Outro aspecto característico dos haikais é a maneira como se estrutura a linguagem escrita na forma como são produzidos. Linguagem escrita agora, não a linguagem falada. Letra A. Leia o haikai a seguir e assinale a alternativa correta. Diante do mar, 3 poetas e nenhum verso. Alice Ruiz também. Você vai escolher a opção correta. 1. O haikai está todo organizado com foco na ausência de um verbo. Predominam no haikai as frases verbais como diante do mar,
Tem algum verbo aqui nessa frase? 3. Predominam no haikai as frases nominais como três poetas. Ou 4. O haikai está organizado com foco nos substantivos mar e verso. Tente descobrir a alternativa correta.